em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, a TV que o povo vê. O pregador repetia: não farás imagens de escultura. Êxodo 20, versículo 4. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Êxodo 20, versículo 5. Por incrível que pareça, o próprio Moisés, porém, transgrediu este preceito. Fez Moisés serpente de bronze e a colocou numa haste. Quem fosse mordido, olhava a serpente e sarava. Números 21, versículo 9. Calado, Getúlio, bradou Crispim. Acaso você não sabe que este procedimento foi recomendado por Jeová? A proibição de fabricar imagens também é divina, Crispim. Veio de Jeová. O fato é que nada semelhante a coisas terrenas deveria ser esculturado pelo Decálogo. E o próprio Deus termina contrariando os seus estatutos, violando os 10 mandamentos. Não esqueça, Getúlio, que o artefato não era ídolo, explica Crispim. Se você fosse curado de mordida de cobra venenosa por aquela serpente, Crispim, aposto que por gratidão veneraria a sua imagem. Você esqueceria por completo que o Salmo 115 diz que os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Afinal, a própria Bíblia define que aquela serpente livrava os judeus da morte, apesar de não falar, nem enxergar, nem ouvir. E aqui ficamos conhecendo outra inconsistência na pregação dos saduceus modernos. O tema de hoje será: lanças validaram regras pelo medo. Não poderíamos defender a integridade da Bíblia sem análise profunda dos séculos IV e V da era cristã. O caldo ferveu na panela da história naqueles 200 anos. Inúmeras heresias incomodaram o clero. Inquisidores, porém, já estavam sendo treinados para calar os atrevidos. Em 385, no ano 385, o imperador Maximus condenou à morte o herege Prisciliano, e grupos de maniqueus e donatistas foram executados. O Apocalipse já profetizara. Vi outra besta que subia da terra, que tinha 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro, mas que falava como dragão, voz grossa. Apocalipse 13, versículo 11. A Inquisição mostrava a sua face prepotente. Ela agiria em nome da crença, mas a sua voz era tão agressiva quanto o rugido de dragão. Os chifres semelhantes aos do cordeiro eram desmentidos pela entonação. Eram ovelhas em pele de lobo, meus caros, para resumir a coisa. Esta sede de calar os opositores teve origem em aliança espúria com o imperador Constantino. Os seguidores de Jesus se livraram das perseguições e do desconforto
E os seus líderes começaram a habitar palácios. Corrompidos pelas benesses do poder, eles foram compelidos a defender seus privilégios. Os privilégios se encontravam em primeiro lugar dali para frente. Este é o barro de que foi feito o ser humano. De posse do bem-estar, ninguém deseja voltar ao pior. Por isso aconteceram contendas entre diversos grupos. Bajularam Roma para conservar lanças protetoras. O Apocalipse descreve a estratégia. A segunda besta, exercitando o poder da primeira, fez com que os habitantes da terra adorassem a primeira besta. Apocalipse 13, versículo 12. Compadresco foi estabelecido entre religião e política. Os padres e os políticos se abraçavam pelas ruas, mãos se lavavam entrelaçadas, e aquele grupo cresceu. Roma decadente se alegrou com os novos aliados, e a religião sustentada pelo imperador Constantino ganhou proteção do império. Nesta altura, alguém poderá concluir: a vaca foi pro brejo, Getúlio. E a pergunta se torna inevitável. Com tamanho poder, este conjunto de forças não terá ajustado o texto da Bíblia aos seus interesses? Eu queria chegar exatamente nesse dilema. E posso declarar: não creio na implosão pura e simples das Escrituras. Tenho razões para afirmar que a Bíblia não foi perigosamente violada. Sempre existiu gente honesta em todos os grupos fazendo diferença. Este lado consciente não permitiu que interesseiros consumassem este atentado maior. A barreira dos autênticos impediu o desejo dos maus. Contidos no plano A, então o plano B foi adotado por eles. A cortina de fumaça chamada teologia foi procedimento adotado logo em seguida. A interpretação adquiriu maior legitimidade do que o próprio texto, e as manobras revisionistas acabaram vencendo. Admito distorções no texto da Bíblia, sinais de manipulação e traduções ligeiramente incorretas. Tais imperfeições, porém, não desfiguram o texto inteiro da Bíblia. Eles não desfiguram o sentido que podemos dar da interpretação. A resistência impediu que a violência se consumasse por inteiro. Voltando à parte honesta, nós lembramos Agostinho, a quem a Igreja Católica forneceu o diploma de santo. Focalizando este tema, somos obrigados a citar esta figura. Ele foi carismático e também polêmico. Agostinho viveu época de grandes transformações. O mundo romano se desmoronava. Exércitos enormes formados pelos chamados bárbaros cercavam suas fronteiras. No século de Agostinho, o cristianismo viveu fase decisiva. Estudiosos se enfrentaram na arena das controvérsias, aplicando total empenho por aprovação. Agostinho era polemista na linha de frente, entre os melhores. Neste ponto, alguém poderá nos perguntar: opa, Getúlio, você concorda com as ideias de Agostinho?
Algumas dentre elas, respondendo, meus caros, algumas dentre elas eu aceito, outras não. Se aceitasse todas, eu teria que renunciar ao meu declarado slogan, sem algemas. Agostinho seguia linha teológica ainda dos tempos em que a Terra era considerada centro do sistema planetário. O atraso científico e intelectual do seu tempo freava aspirações incompatíveis com o entendimento da época. Por mais que rejeitemos alto percentual das ideias agostinianas, porém, nós não podemos menosprezá-las. Agostinho se encontra na lista dos estudiosos bem intencionados. Parte da preservação da memória cristã deve ser considerada deve ser considerada uma dívida contraída com Agostinho. Antes de criticá-lo, nos pontos vulneráveis, somos obrigados a reverenciá-lo pela integridade. Se a Bíblia sobreviveu intocada, em parte devemos a figuras com o seu perfil. Ele e outros idealistas espalharam cópias do Evangelho pelo mundo inteiro, pelo mundo da época. Só o trecho inicial do evangelista João, no capítulo 1, versículos 1 a 18, foi repetido mais de 1000 vezes em suas obras e espalhado pelo mundo. Alguém que pretendesse modificar o Evangelho teria que recolher tais páginas e destruí-las. Isto seria impossível, de vez que outros copistas, além dele, também espalharam trechos para a direita e para a esquerda. Recuperar estas cópias seria tão impossível como soltar saco de penas ao vento forte e depois recolhê-las de volta. Estes heróis do passado garantiram segurança de autenticidade do texto bíblico. E neste texto bíblico, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E não deixem de assistir, dentre 176 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Este tipo de ajuda, nós pedimos. Divulgação dos trabalhos. Assistam e propaguem, por favor. Percebam que se trata de serviço voluntário, sem coisas financeiras no meio, com o único interesse de espalhar a mensagem do Cristo. Só reivindicamos apoio moral e de divulgação das mensagens. Nosso trabalho, como eu já disse, é inteiramente voluntário. A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins, transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. E a palestra fica no Facebook para que todos possam se servir em outros horários. Com pequena variação para mais ou para menos, a nossa transmissão da gravação se situa perto das 10 horas das manhãs de quartas-feiras. Agradecemos ao Fernando, ao Zube
e também ao Everton, pela colaboração que consideramos inestimável. E voltaremos ao tema: lanças validaram regras pelo medo. No primeiro bloco, vocês escutaram que o Pai Criador escolheu criaturas especiais para zelar pelas Escrituras. Sim, Getúlio, mas você não esqueça que o perigo persistiu. Você mesmo reconheceu que os teólogos instituíram plano substitutivo, com a interpretação deles valendo mais do que os textos. Olhar rápido pelo mundo da época mostra a acirrada disputa entre catedráticos para a imposição de doutrinas com cheiro de homens. Constantino, mesmo depois de morto, conservava raízes no devocionário dos mais simples. Ários, bispo de Alexandria, fundara a seita denominada arianismo, questionando a divindade do Cristo. Figuras poderosas do império apoiaram a tese e o circo pegou fogo, como diz o povo. Essas divagações são suficientes amostragem daquele período caótico, quando ainda se definiam aspectos doutrinários. Ideias absurdas surgiam e prosperavam, muitas delas protegidas pelas armas do império, as lanças protegendo pessoas para desviar a ordem e o sentido da doutrina cristã. O paganismo ainda não morrera, alimentado pela aura romântica dos seus muitos deuses, tão sensuais quanto os seres humanos. Camponeses e aristocratas ainda veneravam na intimidade das famílias os deuses da Grécia e de Roma. No meio de tamanha confusão, Agostinho se destacou na batalha pela continuidade de Jesus na memória dos seguidores. Ele não se contaminou pela crescente inversão de valores, deixando de lado algumas ideias teológicas difíceis de tragar. Somos obrigados a respeitá-lo. Agostinho demonstrou boas intenções, com idealismo e coragem. Ele marcou a presença e conteve teólogos mal intencionados. A sua presença representou freio eficiente para dissuadir ambiciosas lideranças. As doutrinas manipuladas pelos portadores de maior número de lanças perdiam força diante de alguém destemido e corajoso. Foi este conjunto de gigantes no púlpito, em memoráveis debates, que salvou a integridade das Escrituras. O poder da força, pelo menos, viu-se contido por estratagema simples que só podemos atribuir ao poder do Espírito. O terror da Inquisição já estava potencialmente acionado. Os laços familiares se afrouxavam. Filhos denunciavam pais como hereges. Pais entregavam filhos. Os ricos eram vítimas preferenciais. Bastava a denúncia e seus bens eram confiscados. Percebam o milagre de que o texto sagrado tenha emergido sem mutilações ou retoques do meio de tamanha balbúrdia. As ondas revisionistas viram-se prodigiosamente paralisadas pela própria multiplicação de cópias que os debates exigiram. Nunca
Nunca tantos calígrafos enfrentaram tamanha demanda de tarefas como naqueles tempos. E daí, José, como recolher estes milhares de exemplares para substituí-los pelas páginas da editora clandestina? Não fossem tais cópias irrecuperáveis, e os falsários teriam reescrito a Bíblia, legitimando fantasias e preceitos humanos. Eu adotei as Escrituras Sagradas como fonte e referencial para meus estudos, depois de comprovar sua autenticidade. Interpretadas em espírito e verdade, elas me revelaram que o Pai Celestial não é carrasco. Se os evangelhos me ensinam que Deus é amor, como posso considerá-lo criador da eternidade do inferno? Posso? Não é possível. Numa época em que tantos jogam lixo no ventilador doutrinário, precisamos contar com algo sólido e confiável. O texto da Bíblia, não o texto da teologia. Numa época em que se escrevem livros fantásticos para ganhar dinheiro e espalhar confusão, as palavras de Jesus devolverão nossa fé. De minha parte, me mantenho tranquilo, pesquisando com a certeza de direção certa. A Bíblia tem fornecido respaldo aos meus estudos. Podem proclamar que o Cristo está aqui, está acolá, mais para frente, mais para trás, à direita ou à esquerda. O Evangelho já me informou onde o Cristo se encontra. Eu passo de largo no meio deste caos. Continuo lendo, meditando e desmistificando o livro eterno do meu Deus. Eu sei que não vou encontrar o Paráclito em letras de forma, mesmo nas páginas da Bíblia. Sei disso porque o Evangelho ensina. O Paráclito se manifesta de dentro para fora e não de fora para dentro. O Espírito da verdade é o nosso Cristo interno, que nos esclarece e edifica na medida do entendimento. Isto também é doutrina bíblica. Inegavelmente, amigos, o livro sagrado jamais deserdará quem o busca sem pérfida ganância, porque a ganância estraga tudo. Foucault costumava dizer: no tesouro imenso das Sagradas Escrituras, existe versículo para cada anseio da alma. Agostinho foi ainda mais longe. Ele disse: o Espírito Santo não só prevê o que cada leitor precisa, mas o encaminha para encontrá-lo. Conta-se que rabino bastante piedoso costumava divulgar ensinamentos em praça pública. A autoridade romana o advertiu: Aniná, estás proibido de ensinar a lei ao teu povo. Esta ordem veio de César. Tribuno, retrucou Aniná respeitosamente. A convocação que me obriga a esclarecer minha gente me foi entregue pelo próprio Deus. O tribuno retrucou com desprezo. Nesse desprezo, meus caros, eu vou falar nele somente no próximo bloco, porque agora vamos fazer uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Conversaremos alguma coisa a mais sobre as declarações sempre incompletas de certos saduceus modernos
incapazes de se afastar da trilha teológica. Este mesmo que reduziu a problemática da idolatria aos estreitos limites do não farás imagens, nem lembrou da serpente exaltada, meus amigos. Na sua inocência, ele não acreditava que a Bíblia contivesse algo contrário ao decálogo. Ele trancou a serpente feita por Moisés com 7 chaves, para ninguém perceber e ninguém encontrar. O atrevido disse que Jesus repetira os 10 mandamentos para o moço rico, tentando provar que eles ainda valem. Imaginem só, dizer que Jesus repetiu os 10 mandamentos, quando está bem claro lá que não houve isso. Muitos leram o texto e descobriram a falsidade. O mestre se limitou aos preceitos de boa convivência. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Nada sobre idolatria, meus caros. E nada sobre sábado também. E nós entendemos de cara. Neste novo ciclo, a idolatria perdeu a prioridade. E o sábado perdeu validade. O adorador do cofre é mais idólatra do que aquele que esconde talismãs no bolso da camisa, para que tenha sorte. Vejam que Jesus adotou a serpente de Moisés. Vejam só, aquela serpente fabricada, Jesus adotou como símbolo da sua própria jornada redentora. Veja que coisa maravilhosa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado para que todo o que acredita tenha a vida eterna. Palavras de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Lanças validaram regras pelo medo. Certamente aquele mesmo Deus que permitiu a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Vejam a resposta do guarda, do pretoriano lá que tentou convencer que aquele santo homem se afastasse daquela tribuna. Então ele disse: não me cabe discutir a vontade de meu Deus. Minha tarefa é divulgar a sua doutrina. Vejam que resposta límpida e serena. Pois fique claro, respondeu o tribuno, que doravante estás proibido de ensinar estas coisas. Se fores surpreendido, voltando a pregar ao povo, a ordem de César será cumprida e serás condenado à fogueira. E ele disse então: só a morte me impedirá de cumprir a ordem de Jeová, retrucou Aniná corajosamente. E afastou-se dali sereno, com passos firmes. De imediato voltou aos discípulos e continuou explicando as lições sagradas, indiferente aos termos proibitivos e ameaçadores. O tribuno não tardou a retornar com mais 3 legionários e o conduziu preso até o local do suplício, e a fogueira foi acesa. Sobre o peito do rabino, os soldados amarraram o livro, que também fazia parte do seu crime, e acenderam o fogo. Seus companheiros em torno estranharam a serenidade da rendição do religioso, que não opôs o menor reparo. Todos consideraram demasiada passividade para quem estava sendo lançado na fogueira. Mestre,
Perguntaram-lhe os discípulos chorando: qual a visão que te reanima e te concede tanta coragem? Aniná reuniu suas últimas forças para lhes explicar: filhos meus, vejo o pergaminho deste livro converter-se em cinzas. As palavras eternas, porém, eu não as enxergo queimadas. Estão voando todas elas como borboletas no rumo do infinito. Desde Abel, o sangue dos inocentes vem alicerçando a resistência dos mártires nos campos de extermínio. Quantos gigantes da crença já terão tombado na afirmação das verdades eternas? Ninguém sabe. O Pai Celestial, todavia, conserva o nome de cada um deles no lado direito do seu trono. Estevão falava da Bíblia quando as pedras o atingiram. Caindo de joelhos, ainda encontrou tempo para perdoar os algozes. Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos 7, versículo 60, palavras de Estevão. Savonarola, pregador italiano, também foi vítima da violência. Em 1498, em Florença, com o livro sagrado nas mãos, ele foi queimado pelos padres. Embora convidado a se retratar, ele não aceitou o preço, preferiu a morte. Savonarola foi executado. Nesta galeria de notáveis, lembramos João Hus, o sublime herege que morreu porque exigiu reformas no clero. Ele também procurou forças nas páginas do Evangelho. Foi morto pelo clero em 1415. Enfrentou a fogueira com serenidade. Desencarnou dizendo: estou preparado para morrer pela verdade dos evangelhos. Apontamos apenas alguns poucos heróis da fé. Estes corajosos filhos do Altíssimo, porém, formariam colunas intermináveis desde o começo do mundo. Do anônimo até o mais conhecido, eles realçaram a beleza da rocha indestrutível que são as verdades de Deus. A força mágica das Escrituras é subproduto do sangue derramado por eles. Todas as Escrituras procedem de fonte única do nosso poderoso Deus. Por isso eu me curvo respeitoso perante os livros sagrados de todas as grandes religiões. Mesmo navegando em mares nunca dantes navegados, eu confio na qualidade das águas que me conduzem. Não falo somente da Bíblia, falo do livro dos Vedas, do Alcorão, das palavras de Confúcio, das meditações do Senhor Buda, dos mistérios do Egito e tantos outros mais. Falo do universo de Deus que desconhece fronteiras. Falo da religião universal do amor. Se não valorizarmos as ligações de Deus com os irmãos do Tibete, da China ou do Egito, seremos também excluídos, nós também iremos para a exclusão. Igualmente para nós a festa terá terminado. A cegueira dos que enxergam somente o próprio umbigo é incompatível com a majestade do universo. Ou acreditamos num Deus universal, ou negamos a divindade. A Bíblia dos judeus, adotada pelos cristãos, nos revela Jeová. Todos os profetas viveram e morreram pelo sonho maravilhoso de acreditar em alguma coisa que existe acima de todas as crenças. A luz divina, a luz do nosso querido Deus Pai. A religião do amor fabrica a dobrada coragem
Deus é único e universal e não podemos emparedá-lo. Os livros sagrados são palavras divinas que devem ser espontaneamente reconhecidas e amadas. Como todas as escrituras do universo, a Bíblia foi escrita por Deus em parceria com os humanos. O homem se revela nas Escrituras. Por isso as Escrituras possuem duas faces: a perfeição de Deus e a imperfeição do homem. E por que não? A Bíblia é perfeita quando Deus fala através dos profetas. A Bíblia é perfeita também quando Jesus fala pelos evangelhos. Jesus é o gabarito que nos permite auscultar as duas faces da Bíblia. Se o texto escolhido se enquadrar ao gabarito do mestre, ele pertencerá ao ramo de inspiração divina. Do contrário, o texto revelará autor desligado de fontes idôneas. Vejamos exemplo, meus caros. Elias disse ao capitão: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50 homens. 2 Reis 1, versículo 10. E a mágica deu certo. O fogo desceu e aqueles homens todos foram assassinados por Elias. Este ato de violência, meus amigos, é incompatível com os evangelhos. E neste ponto nós faremos outra pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas voltaremos logo em seguida para rematar este assunto. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, estaremos na TV Vila Velha, com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Lanças validaram regras pelo medo. Considerando aquilo que nós falamos agora há pouco no terceiro bloco, a demonstração de prepotência de Elias tornou assassinato aquilo que ele fez, mostrando violação do gabarito que é o nosso Mestre Jesus. Se Jesus pede amor, como é possível alguém assassinar o próximo? Que coisa horrível! O que resolve assassinato, morte? Destruir alguém por quê? Com que objetivo? Não existe objetivo algum. Percebam que o Novo Testamento mostra outro enfoque. A aldeia samaritana recusou hospedagem à comitiva de Jesus. Oh, ofensa! Ofensa! Os apóstolos Tiago e João sugeriram a descida de fogo do céu sobre a aldeia, queimar tudo. Jesus os repreendeu com veemência, porém, e se afastou tranquilamente, sem dizer uma simples palavra de censura. Está lá em Lucas 9, versículos 51 a 55. Elias pisou da bola. Percebam que o mestre se afastou da aldeia pouco simpática, sem qualquer reprovação. Elias com certeza não se guiava pelo espírito do Evangelho naquela ocasião, quando fez descer fogo do céu sobre aqueles coitadinhos. É o gabarito que nos mostra a mão de Elias propensa à vingança,
A mão humana de Elias. Não é a inspiração divina, não. A mão humana criminosa. Jesus proibindo o crime, sugerido pelos apóstolos, é voz condenatória do procedimento do profeta. Jesus mostra que, apesar de grande, Elias agiu de maneira perversa e se tornou exemplo de crueldade. Seu espírito reencarnado em João Batista foi degolado por Herodes, cumprindo o resgate kármico. Desde criança, por acaso, uma criança, vamos dizer que uma criança chegue e abra a Bíblia e de repente focalize exatamente este trecho de Elias. E esta criança, virando-se para mim, me pergunta: tio, está certo isto? Eu não teria dúvidas em acusar Elias como assassino, para que aquela criança pudesse compreender a verdade e não sofismas. Se assim não procedesse, a criança poderia me colocar em maus lençóis perguntando: será lícito matar, tio? Pela credibilidade da Bíblia, eu revelaria que esta parte imperfeita e humana do livro sagrado é coisa de homens. Existem trechos que não ensinam e não edificam, antes pelo contrário. Tudo que contraria a doutrina de Jesus perdeu validade. Tudo que está fora do amor é coisa de homens ignorantes. Apesar das restrições que faço ao lado humano das Escrituras, com a mesma honestidade, eu os declaro necessários. Vejam que eu sou sincero e franco. O registro histórico da evolução não resultaria autêntico desprovido desta amostra de imperfeição. Se somos imperfeitos, é preciso escrachar esta imperfeição. Deus escreve certo por linhas tortas. A curva dos defeitos que as Escrituras revelam acompanha o desnível da nossa formação incompleta. Jesus disse aos apóstolos: muitas coisas ainda tenho para vos ensinar, mas vós não as podereis entender agora. Se a Bíblia não registrasse máculas dos destinatários dos seus ensinamentos, ela não suscitaria afinidade com eles. Ela se tornaria livro sem uso. Quando o Velho Testamento chama Moisés de manso, imaginem chamar Moisés de manso. Moisés era daqueles de não levar desaforo para casa. Chamar Moisés de manso sem enxergar a adaga vermelha de sangue que ele carrega na cintura. Isso é surpreendente. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra, diz a Bíblia, em Números 12, versículo 3. A Bíblia humana define realidade chocante, mas nós temos que entender. Moisés era realmente manso, se considerarmos a ferocidade dos seus contemporâneos. A expressão inexplicável refletia padrões de cultura da época. Veiculava-se prova inédita de que o espírito ganharia tempo para o aprendizado, sem chances para a evolução e aperfeiçoamento dos espíritos. Os nascidos em épocas remotas teriam sido injustiçados. Como julgá-los se a vida fosse única? Quanto mais antigos e mais endividados eles se tornariam, diferentes de nós. Na nossa época já existe um pouco, pelo menos, de respeito pela vida. No entanto, apontando novas vidas, a injustiça prevista desaparece. Antigos e modernos seguirão com prerrogativas iguais, porque todos nós estamos embolados numa vida única. Não existe morte, não existe fim, só existe sempre um recomeço.
A crueldade do Velho Testamento foi contida pela mansidão do Cristo dos Evangelhos. Este é o marco essencial da história que nos define a nossa verdadeira vocação. É a Bíblia traçando o perfil da sofrida evolução do ser humano. A mística e a fé os iluminaram desde a criação dos seus espíritos, por mais distantes que se encontrem no calendário. Eles estão diante de nós, eles estão perto de nós, eles estão dentro da nossa sociedade. No século passado, em Rajasthan, na Índia, os arqueólogos desenterraram a cidade perdida de Ugarit. Essa cidade era centro do comércio na Idade do Bronze, roteiro de caravanas entre o Egito e a Mesopotâmia, coisa muito antiga. Foram encontradas escrituras ainda dos templos pagãos caríssimos, ainda dos deuses pagãos, que antecipam frases utilizadas em nossos salmos. Isso é maravilhoso. Os arqueólogos depararam 80 paralelismos relacionados com o hebraico da Bíblia. A corça que suspira pelas correntes das águas, estava escrito lá. E o cálice que transborda, que tantas vezes é repetido na Bíblia, estava escrito lá. São frases encontradas nos misteriosos escritos de Ugarit. Os salmos se identificam nesses antigos poemas. Isto revela a fonte única de inspiração e nos permite concluir pela unidade de comando. Muito antes da Bíblia, o Espírito Santo já se manifestava e já existiam pessoas credenciadas lá no sétimo céu, porque eram puras e perfeitas. Porque o mundo não é este que aparece em nossa vida atual, meus caros. O mundo tem séculos e milênios e milhares e milhões de anos. Somos obrigados a aceitar e respeitar as manifestações dos antigos, pois elas emanam do Deus universal. Sempre emanaram de Deus, não é nós que falamos e que criamos conceitos. Antes da criação da Terra, outros planetas já ostentaram civilizações esplêndidas. Ninguém reivindique, pois, o título de dono da verdade. Escorregadia como peixe fisgado, a verdade escapa de nossas mãos quando desejamos prendê-la. A verdade não cabe no pouco espaço das religiões sectárias. A verdade se esparrama nas estrelas, dorme o sono da imortalidade no coração do homem. O Espírito Santo é nosso guia no rumo deste entendimento. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, eu só posso dizer uma coisa. Eu peço a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso querido amigo, que possam derramar sobre todos as bênçãos divinas, bênçãos de paz, de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o invencível elixir da paz e da harmonia. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.